Versículo 1 do livro de Jó. Irei ler o primeiro versículo, irei continuar trazendo a palavra e continuando o texto. Glória a Deus. Diz assim o primeiro versículo do livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Glória a Deus. Desde quando eu conheci essa palavra, desde nova convertida, eu leio esse primeiro versículo do livro de Jó e o Senhor já começa a falar profundamente ao meu coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse primeiro versículo vai dizer que havia ali na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Glória a Deus. Mas este homem tinha algo especial. Este homem era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Eita, Senhor abençoado, louvado seja o santo nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Seus filhos, a cada um dos outros, faziam banquete, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs para comer e beber. Estava de madrugada para oferecer holocausto, segundo o número de todos. Não vou nem muito ler. Os irmãos, depois lerem direitinho essa palavra, você vai ver que eu estou falando está aqui em Jó, de 1 até o 2. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então ali Satanás foi dizer para Deus: mas também tu cumpriste ele de riqueza, só era fiel, só
7 filhos e 3 filhas. E eles estavam sempre ali reunidos, bebendo,